Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o nosso dia 33 com o tema Métodos de Paulo, onde nós iremos ler o capítulo 2, verso 1 ao capítulo 2, verso 20. 20 versículos aí de boas para a gente poder estar lendo, estudando e nos aprofundando na palavra de Deus. Então, sem mais delongas, se você não abriu a sua Bíblia ainda, já clica no link na descrição que você será encaminhado diretamente para a leitura que eu estarei fazendo e na mesma versão. E vamos para a nossa leitura. Dia 33, Métodos de Paulo, capítulo 2, verso 1, que diz: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizeram não foi inútil. E aqui, antes de a gente continuar a leitura, eu quero dizer para vocês que as melhores credenciais de Paulo eram as suas próprias atitudes. E aqui do verso 1 ao verso 12, vamos aprender como se fosse um pequeno manual do ministro. Então preste atenção nisso, tire tudo à sua volta que está tirando a sua atenção e preste atenção nisso. Assim como para Paulo, as suas melhores credenciais eram as suas próprias atitudes, era a sua vida. Não adianta você chegar para mim e falar, não só para mim, mas para qualquer pessoa, e falar: não, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, não interessa. O que interessa é o que você faz da sua vida. Quem é você no seu dia a dia? O que você tem feito pelo Evangelho? Você carregar apenas um carro não adianta. Como aprendemos na nossa live, tem um cara que era obreiro, tinha um carro na igreja, era cristão, andava com Paulo, mas mesmo assim escolheu o mundo ao invés do Evangelho. Então para de pensar que só porque você tem um cargo na igreja, porque você faz isso ou faz aquilo, quer dizer que você é mais santo que outra pessoa, que não é. O que importa é que, assim como para Paulo, as suas principais credenciais eram as suas próprias atitudes, e a sua atitude também é a sua credencial. Quantas pessoas a gente já viu que está na igreja, mas que vive uma vida totalmente errada? Você quer só viver de uma maneira de mostrar uma vida fake, superficial? Ou você quer viver uma vida verdadeiramente com Cristo? Porque a partir do momento que você vive uma vida verdadeira com Cristo, você para de se importar com as coisas terrenas e começa a se importar com as coisas espirituais. Não me importa se eu sou isso, sou aquilo. O que me importa é que eu sou servo, filho e imitador de papai. É isso que importa, meu irmão. E vamos continuar antes que eu me empolgue. Vamos lá, verso 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio à luta. E aqui não diz em meio à luta, eu li errado. Aqui diz em meio a muita luta. Não foi pouca, não foi média, foi muita luta. E sabe o que é interessante aqui? Que ele diz: apesar de termos sido maltratados, insultados, com a ajuda de Deus, mesmo assim tivemos coragem de anunciar o Evangelho, mesmo em meio a muita luta. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem tempo que eu não faço perguntas, e pergunta é bom. O que fazia aqueles homens serem impulsionados? O Espírito Santo de Deus, que estava sobre eles naquela época. Da mesma forma que Pedro foi covarde em negar Cristo 3 vezes, uma para uma senhora, uma para um senhor e outra para como se fosse uma escrava. Ele, que era um homem sanguíneo, que puxou a espada, que fez isso, fez aquilo, mas na hora, o que ele fez? Negou. E por que ele negou? Porque teve medo. Mas quando depois o Espírito Santo de Deus desceu no dia de Pentecostes e foram acusados de estarem bêbados, ele teve ousadia, ele teve coragem de se levantar e pregar o Evangelho, onde mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo naquele dia. Eu te pergunto, o que fez com que esses homens, assim como Paulo, assim como Pedro, ser impulsionados? O Espírito Santo.
E eu te pergunto, o Espírito Santo mudou? O Espírito Santo agora não tem mais o poder que tinha naquela época? Ou é você que, mesmo tendo o Espírito Santo te impulsionando para poder pregar o Evangelho, você ainda se sente acovardado? Porque se você recebeu verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em sua vida, você não pode se acovardar. Você precisa ser ousado em Deus. Como aqui disse, mesmo em meio a lutas, mesmo sendo maltratados e insultados, com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo que opera em nós, nós tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus. Ei, você vive no Brasil, o país mais fácil do mundo poder pregar o Evangelho, onde ninguém vai te xingar, onde ninguém vai te bater, e mesmo assim você tem medo de falar: ei, Jesus te ama. E o Evangelho não é só: ei, Jesus te ama. O Evangelho não é só: ei, Jesus te ama, mas Ele te ama. Você vê pessoas na rua enfermas, você passa em beiras de hospitais e você não ora? Que espírito é esse de covardia que habita em você? Porque o Espírito Santo nos impulsiona de forma ousada e corajosa. O Espírito Santo é o mesmo. Ei, nós temos que nos sentir incomodados em não termos coragem de avançar, em nos amedrontar. O que vai acontecer se eu falar? A gente tem tantas dúvidas, a gente cria tantas dúvidas, e se eu orar e não curar? Não vai ser você que vai curar, é Deus. Ele cura quando Ele quer, meu irmão. Se curar, você vai falar do Evangelho. Sabe quem curou? Foi Deus. E se não curar, você vai falar o quê? O Evangelho. Não tem diferença. Você pode não ter sido curado agora, mas eu tenho fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para levar sobre si todas as nossas dores e pecados, todas as nossas enfermidades. Então por isso que eu fui ousado e orei por você por cura. Mas se não foi curado agora, é porque Deus tem planos maiores para você. É simples. Quem complica é a gente, quem complica é a nossa mente. Enquanto nós deixarmos a nossa alma dizer o que devemos ou não fazer, nós vamos estar impedindo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Verso 3: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. E o termo aqui que foi traduzido do original grego como enganá-los era usado como iscas, literalmente iscas para pegar peixes. Onde naquela época isso era como se fosse uma gíria que eles diziam com um sentido, por exemplo, de uma esperteza, uma astúcia aplicada com o objetivo principal de obter vantagem. Então quando Paulo aqui está dizendo: ei, eu não estou com a intenção de enganá-los, eu estou dizendo que eu não quero aplicar em vocês uma esperteza com o objetivo de obter algum tipo de vantagem. Então Paulo deixa claro para eles: eu não quero enganar vocês, eu não quero obter nenhum tipo de vantagem de vocês. O que eu estou dizendo para vocês é apenas a verdade. Ele vai continuar explicando para a gente aqui no verso 4. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele. Ele quem? Jesus, o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus. Nós não falamos para agradar pessoas, mas a Deus. De novo, nós não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Verso 5: vocês bem sabem a nossa linguagem. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Por que você ainda busca reconhecimento humano? Porque o que você faz pensando em mostrar para os outros, sendo que o que importa é mostrar e agradar a Deus. 7. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, e peso aqui é no sentido deles muitas vezes precisarem de recursos financeiros e aquela comunidade cristã ajudá-los
mantendo o sustento deles. Então continua: apesar de ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E por que Paulo está falando isso? É porque naquela época havia alguns filósofos, juntamente com seus discípulos, que eles tinham o objetivo justamente de enganar para obter vantagem. E nesse caso aqui seria obter recursos financeiros para financiar as suas viagens e as viagens de seus discípulos. Apesar de Paulo ter o direito de ter todas as suas necessidades supridas por suas igrejas, nem sempre ele aceitava esse tipo de cooperação financeira. Verso 8: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregarmos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Verso 11: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, suplicando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. E Paulo aqui nos revela algumas das mais importantes responsabilidades do ministro cristão, que é buscar dedicada e humildemente levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, quando eu digo, ei, leve a palavra, seja usado, não é Jefferson que está dizendo, é a palavra de Deus que está comissionando vocês. Ei, vai pregar o Evangelho a toda criatura e em todas as nações. E como eu disse, não é apenas uma informação, o Evangelho não é apenas uma ideia, mas também é demonstração de poder. Tanto que a palavra continua dizendo: e os sinais seguirão aqueles que creem. Quais são os sinais? Colocarão a mão sobre os enfermos, serão curados, pisarão em serpentes e escorpiões, pisarão no inimigo, libertarão pessoas. Ei, confie na palavra de Deus. Você não é quem você pensa que você é, você não é quem as pessoas dizem que você é aquele que Deus diz que você é, e Deus diz que você tem autoridade para poder pregar o Evangelho e orar pelas pessoas e pessoas serem curadas, orar pelas pessoas e pessoas serem libertas, meu irmão. Ele já te deu a chave, só falta você girar e abrir. E não só girar e abrir, você tem que passar por essa porta, entender que é uma atitude, Verso 13: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao recebermos de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então entende isso, vocês têm que receber esse estudo, essa aula, como verdadeiramente ela é, não como uma palavra de homem, não como a minha palavra, mas como palavra de Deus. Porque eu estou lendo aqui, é a Bíblia. A gente está estudando aqui, é a Bíblia, não é o livro do Jefferson Betzel, não. Não é o livro de fulaninho, do coach, disso, daquilo, não. É a palavra revelada de Deus. Então, recebam isso e creem nisso. Sejam usados, deixe o Espírito Santo de Deus agir através da vida de vocês. Sejam instrumentos de Deus. Verso 14: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. E mais uma vez vemos que os discípulos de Jesus devem ser imitadores, tanto no momento de glória
como nas provações. Nós não vamos imitar a Cristo apenas quando for para receber glória. Nós vamos ser imitadores de Cristo também, mesmo nos momentos de provações. Não tem aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele continua sendo Deus. É isso, meu irmão, é essa pegada, é essa certeza. Não importa o que está acontecendo, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã. Então eu continuarei firme na mesma pegada, na mesma fé, imitando e vivendo verdadeiramente Cristo. E isso aqui é interessante. Como que você se torna imitador de Cristo? Seguindo os passos de Cristo. Como que você vai seguir os passos de Cristo se você não sabe quais são os passos que Ele fez? Lendo e estudando a Bíblia. Então você começa a entender que hoje o Bíblia Club é essencial para as pessoas. Não por causa de mim, não por causa de outra pessoa, não. É porque o nosso intuito aqui é estudarmos a palavra, é conhecermos Jesus, é entendermos os atributos dele, é termos relacionamento íntimo com ele. E só dessa forma nós podemos conhecer verdadeiramente quem ele é. E apenas conhecendo verdadeiramente quem ele é, nós possamos imitá-lo, vivermos como ele viveu. Só apenas lendo e estudando e colocando em prática através dos nossos desafios que vamos conseguir sermos imitadores de Cristo. Então o Bíblia Club não é algo que nasceu no meu coração nem na minha cabeça. Foi algo que Deus implantou no dia 30 de dezembro, para iniciar no dia 1º de janeiro. E eu mesmo sem entender, fui obediente, mas hoje, depois de 33 dias, agora eu entendo. E entendo em partes. Porque agora, enquanto eu estou estudando e lendo com vocês, que vai caindo a ficha, que a gente vai entendendo e vai compreendendo. Porque no dia eu não entendi. Ontem eu não entendia. Ontem de ontem menos ainda. Mas a cada dia que passa e mais perto de Deus a gente vai ficando. E quanto mais obediente nós vamos sendo, mais Ele vai se revelando e nos mostrando os seus mistérios. Então quando eu falo para você, ei, faça o desafio, não é eu que estou falando, não foi eu que planejei da minha cabeça, pelo amor de Deus. Eu peço direção de Deus para poder saber, ei Deus, qual vai ser o desafio de hoje? Eu não começo a pedir hoje, eu começo a pedir 24 horas antes, meu irmão, ou até mais. Eu já fico pedindo, Deus, amanhã, hein, o que você quer que faz? Eu nem sei o que vai ser lido, mas ei, o que você quer que faz? E depois de amanhã, me mostra, me revela. E Ele tem sido fiel, e Ele continuará sendo fiel, porque Ele é fiel. Quem é infiel é nós. Ele não falha. Ele não falha. Vamos continuar. Verso 15. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. E Paulo afirma que a ira escatológica de Deus, o derramamento da ira punitiva de Deus contra a humanidade pecaminosa já está presente na terra. E só da gente olhar em nossa volta, vermos como o mundo está hoje, que nós vamos constatar essa afirmação. Verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então entenda isso aqui. Satanás e seus demônios são responsáveis diretos por todos os obstáculos que surgem no caminho da propagação do Evangelho.
É por isso que todo projeto missionário, todo projeto evangelístico, todo projeto que vise a ministração da palavra seja regado com fervorosa oração. Entretanto, a vontade de Deus sempre é soberana e nada, nem ninguém é capaz de vencer o Espírito Santo. Então, se o Satanás e seus demônios é o responsável por colocar obstáculos na propagação do Evangelho, quem você acha que está sendo responsável de impedir você de pregar o Evangelho com esse espírito de covardia e não com esse espírito ousado e de coragem que é o Espírito Santo? Você acha que vem de Deus? Não vem. Então, por isso, nós vamos passar o desafio de hoje, antes mesmo de finalizar o nosso vídeo, porque o Bíblia Club hoje é um projeto que visa a ministração da palavra, que visa a preparação e o envio de vocês para propagar o Evangelho de Deus. E como nós acabamos de ler, nós acabamos de estudar e de compreender, todos os projetos missionários evangelísticos que visam a ministração da palavra de Deus precisa ser regado com fervorosa oração. E o desafio de hoje é um pedido: orem fervorosamente por mim, orem fervorosamente por minha família e por esse projeto, para que possamos ser constantemente revestidos e continuemos avançando para a glória e honra do Senhor. O desafio é diário, mas a prática tem que ser todos os dias. Cada dia tem um desafio novo, mas todos os dias você tem que aplicar todos os desafios. Não é apenas hoje e amanhã não mais. Viver como Cristo é viver todos os dias, num alto padrão elevado que Ele nos mostrou. Como sempre digo, Jesus não veio apenas para nos salvar e libertar, mas Ele veio para nos mostrar como verdadeiros filhos de Deus devem viver nessa terra. Então os desafios aqui não é apenas para fazer no dia, é para fazer todos os dias. Porque se a palavra é viva, nós vamos viver a palavra. E vamos finalizar aqui, verso 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E vamos finalizar aqui por hoje. Muito obrigado por fazer parte desse projeto. Que Deus possa te encorajar, te impulsionar e derramar bênçãos sobre a sua vida. Parabéns por ter chegado até aqui. E vamos permanecer firmes, avançando sem retroceder. E eu te vejo amanhã. Um forte abraço e valeu!